Poucas vezes eu vi uma aceitação tão grande por parte de uma torcida em relação a um treinador como vi agora do torcedor do Galo com a chegada do Jorge Sampaoli, né? Vale lembrar que ele não era a primeira opção da diretoria atleticana, que mirou primeiro em técnicos portugueses, alinhou um acordo com o Martin Anselmi, outro argentino bem mais jovem, que acabou depois mudando de ideia e recusando a proposta. E aí sim, depois da recusa do Anselmi, viu o Sampaoli como um caminho natural, atendendo a um desejo do torcedor atleticano, né? Eu tô dizendo nesses últimos dias que o atleticano não só está aceitando e recebendo muito bem o Sampaoli, o atleticano contratou o Sampaoli. Foi uma contratação da torcida do Atlético. Várias campanhas, hashtags, rede social em peso pedindo a contratação do Jorge Sampaoli. Mas Frossar, os últimos trabalhos dele não foram bons. No Flamengo ele não ganhou nada. Os últimos trabalhos na Europa não vingaram. Foram trabalhos curtos, com um desempenho muito ruim. Por que o torcedor do Galo está querendo tanto assim o Sampaoli? Eu tenho uma teoria. Antes de tudo, é importante dizer que o trabalho do Sampaoli no Atlético foi muito bom. Ele bateu na trave para ser campeão brasileiro em 2020, não foi por muito pouco, com um elenco que cá entre nós era comparável com o atual. Alguns vão achar um pouco melhor, um pouco pior, mas comparável sim. O elenco de 21 do Atlético, esse sim, num patamar muito mais alto do que o de hoje. Mas o de 2020 dá para comparar. Melhor aqui, inferior ali, mas dá para comparar. Então o trabalho dele em 2020 foi muito bom. Com poréns, é verdade, com asteriscos. A festinha lá da Covid, uma queda de rendimento brusca no momento chave da competição, mas foi muito bom e o time tinha padrão de jogo, o time jogava bola. O Galo do Sampaoli de 2020 jogava muito futebol, praticava um futebol muito bonito, muito vistoso e de resultados. Então começa por aí. Segundo ponto, gente, que nesse momento o torcedor do Atlético está buscando desesperadamente, ou estava, porque agora encontrou a solução, alguma coisa para trazer de volta aquele ânimo, né? Aquela sintonia entre clube e torcida que está tanto em falta, o Sampaoli traz. E por quê? Porque dialoga com o jeito do atleticano ser. Estamos falando de um cara que não para quieto na beira do gramado, que é muito inquieto na cobrança de reforços. A cada janela o Sampaoli pede 50 jogadores e o torcedor do Atlético é assim, é muito passional, as coisas são muito vivas no Atlético, não é aquele torcedor morno, aquele clube morno. O atleticano e o Atlético precisa dessa coisa emocional mesmo no dia a dia do clube e o Sampaoli traz isso. O Sampaoli é o nome ideal para dar esse chacoalhão, para dar essa energizada no ambiente do Atlético, que envolve clube, diretoria, jogadores, atletas, e acho que ele tem um potencial muito grande para retomar o desempenho desse time, potencializar jogadores que estão muito mal e principalmente para trazer o torcedor de volta. Historicamente, o Atlético sempre foi um mandante muito forte. Esse ano não tem sido. Aliás, há algum tempo não tem sido um mandante muito forte que sempre foi. O Galo em BH sempre foi um time difícil de ser batido. Eu acho que com o Sampaoli isso pode voltar. Ajuda a explicar por que o torcedor gostou tanto dessa volta dele.